Boa tarde a todos e bem-vindos ao call de resultados do último trimestre da PRI. Eu sou José Gustavo, gerente de relações com investidores e serei anfitrião desse evento. For those who want to follow us in English, we have an interpreter for simultaneous translation through the sound channel icon on the bottom of your Zoom screen. A translated presentation is available on our investor relations website. A apresentação e os comentários de resultados será realizada pelo nosso CEO, Roberto Monteiro, nosso CFO, Milton Rangel, e nosso COO, Francisco Francilmar. Após a apresentação, estarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Nesse momento, todos estão conectados como ouvintes. Para realizar perguntas, podem enviar por escrito via o recurso Q&A ou usar o botão de levantar mão para fazer perguntas ao vivo. Esse evento está sendo gravado e será divulgado no nosso site de RI. Esta apresentação contém informações baseadas em estimativas futuras e projeções baseadas em premissas adotadas pela companhia que podem vir a mudar e, portanto, não devem ser tomadas como fatos ou usadas como base para projeções financeiras além dos planos que a companhia expressa. Gostaria agora de passar a palavra ao Roberto Monteiro, nosso CEO. Boa tarde a todos, bem-vindos ao call de resultados do primeiro trimestre de 2025. Bom, eu vou passar aqui os destaques, depois eu vou passar para o Francilmar falar da parte operacional, o Milton vai falar do financeiro e eu volto para fazer o fechamento da apresentação. Eu acho que o maior destaque que a gente teve, obviamente, foi a aquisição de Peregrino, 60%. É um trabalho longo, nós falamos a respeito desse campo e que nós temos intenção, né, de alguma maneira, de fazer essa aquisição já há muitos e muitos anos. A gente finalmente conseguiu chegar lá, a gente conseguiu engajar nessa operação e uma vez que a gente engajou, a operação aconteceu relativamente rápida. Mas, enfim, foi uma grande oportunidade para a companhia, a gente está muito animado com essa operação. Além de Peregrino, nós tivemos alguns desdobramentos positivos com relação ao licenciamento ambiental ao longo do trimestre. Nós tivemos a licença para iniciar a perfuração do campo de Wahoo, então nós já estamos perfurando os 2 primeiros poços de Wahoo, e também recebemos anuência para fazer o workover de Tubarão Martelo. Tem 2 bombas que estão paradas, já imagino há quase um ano, ou um pouquinho mais de um ano, e nós finalmente recebemos anuência para poder fazer o workover, para poder trocar essas 2 bombas. Então, essa sonda que está em Wahoo, agora no dia, lá mais ou menos em 15 de maio, ela vai chegar num ponto, né, que ela pode sair dos poços lá de Wahoo e pode ir para Tubarão Martelo para fazer o trabalho. Então, a partir de 15 de maio, a gente começa esses trabalhos em Tubarão Martelo e a gente deve terminar em aproximadamente 40 dias. Então, estamos falando de alguma coisa aí na segunda quinzena de junho, ter os 2 poços de Tubarão Martelo já voltando a produzir. Tá? Bom, passando agora para a produção, a gente apresentou uma média de 109 mil barris por dia, com uma venda de 10 milhões de barris vendidos no trimestre, a gente vai ver esses números todos mais para frente, e um lifting cost de 12,8. Esse 12,8 ele já mostra a consolidação, né? Acho que o principal efeito que tem aqui é a consolidação com Peregrino. Vamos lembrar que Peregrino é um campo que opera com $18 o barril de lifting cost. A nossa intenção no futuro vai ser, obviamente, baixar bastante esse lifting cost, mas o que nós tivemos ao longo do trimestre foi isso, Peregrino operando a $18 o barril, consolidado com a nossa operação, chegamos em 12,8. Ele ficou um pouco acima das nossas expectativas de algo entre 11 e 12 dólares o barril, mas aí principalmente em função da produção média. Nós apresentamos uma produção de 109, em que a nossa produção deveria ter rodado em algo mais próximo de 115. Né? Então esses 5 mil barris por dia de diferença, aproximadamente, fizeram uma diferença também. E esse delta aconteceu principalmente no campo de Albacora, ao longo dos meses de fevereiro e março, que a gente comissionou um compressor, né? Teve uma turbina que nós trocamos, depois um compressor. Então, esses 2 movimentos geraram uma eficiência mais baixa ao longo dos meses de fevereiro e março, e depois em abril nós já tivemos aqui, como a gente mostrou, uma eficiência bem mais alta em Albacora. Nós já apresentamos no mês de abril 88,8% de eficiência. Então, já chegando bem próximo da nossa meta de 90% de eficiência no campo. O mês de maio também vai andando bem, do ponto de vista de eficiência em Albacora,
E, bom, espero que a gente não tenha mais nenhum problema. Foi um grande trabalho que o pessoal de bordo fez lá de fora, do offshore, conjugado aqui com o pessoal de terra também, para que a gente conseguisse fazer essas trocas de turbina, de compressor, tal, que são elementos complexos, difíceis de se mexer, com bastante sucesso. Tá? Embora tenha demorado um pouco mais, com bastante sucesso. A gente, aí já entrando um pouco mais no financeiro, a gente emitiu mais uma tranche de debêntures locais por mais ou menos 200 milhões de dólares, uma receita de 700 milhões, 720 milhões, um EBITDA ajustado de 447 milhões e um lucro líquido de 354 milhões. Isso tudo o Milton vai passar um pouco mais para frente. Bom, vou passar aqui para o próximo slide, que é Peregrino, né? Um pouquinho a respeito da aquisição de Peregrino, já falei. No dia 1º de maio, a gente assinou os contratos para aquisição de 60% do campo de Peregrino, por um valor de 3 bilhões 350 milhões de dólares. Esse é o preço em 1º de janeiro de 2024, e aí esse preço vai ser ajustado para o closing. E a gente espera que o closing dessa transação aconteça mais para o final desse ano, entre o final desse ano e metade do ano que vem. Tá? Essa transação ela agrega 200 milhões de barris de reservas à companhia, entre o 1P e o 1C, e ela está sujeita às condições precedentes normais desse tipo de transação, que são CAD e ANP. A beleza desse negócio é que tem uma sinergia enorme com os nossos ativos. Se a gente olhar ali nesse gráfico, a gente vê Tubarão Martelo e Polvo, no verde mais escuro ali do lado direito em cima, e aí logo abaixo o Peregrino. Então a gente tem muita possibilidade de operar esses campos como sendo uma coisa única, né? A gente pode dividir base logística, embarcações de apoio, helicópteros, enfim, toda a logística do campo. A gente acha que é uma transação de um retorno muito bom, bem adequado para para nossas expectativas, para o nosso mandato, vamos dizer assim, de M&A e assim por diante. Ficamos bem contentes com essa operação. Passando aqui para o próximo slide, eu vou mostrar aqui alguns indicadores. O Milton obviamente vai entrar em mais detalhe, né? Então a gente vê aqui o lifting cost, ele já teve uma subida, um aumento no quarto TRI de 24, em parte pela consolidação de Peregrino, de um mês de Peregrino, e agora aqui, já com a consolidação dos 3 meses de Peregrino, fomos para 12,8, conforme eu mostrei. A nossa expectativa é que esse número venha daqui para baixo, com um aumento de produção, né? Como eu falei, a nossa produção foi de 109, nós deveríamos estar produzindo 115, perto dos 115, e com Tubarão Martelo a gente deveria chegar perto dos 120 mil barris por dia. Então isso, obviamente, conversa com uma pequena redução de lifting cost, e depois, quando o Peregrino for operado de uma maneira conjunta, aí sim vai ter uma outra redução. Vamos lembrar que Peregrino operou com 18 dólares o barril, né, e a nossa expectativa é trazer esse custo substancialmente para baixo. Já falamos da produção, nossa posição de caixa hoje bastante saudável, em 700 milhões de dólares, e uma posição de dívida líquida EBITDA de 1,3 vezes com relação ao nosso EBITDA, então também bastante saudável. Eu vou passar aqui para o Francilmar, que vai falar da parte operacional, depois o Milton vai falar do financeiro e eu volto para fazer o fechamento. Muito obrigado, Francilmar. Olá a todos, obrigado Roberto. Bom, vou seguir aqui a partir do slide número 6, falando um pouco sobre o desempenho dos ativos. Esse primeiro trimestre de 25 foi um trimestre bem desafiador para a companhia. A gente teve alguns percalços, né, alguns problemas que impactaram na eficiência em boa parte dos campos. Vou detalhar isso um pouco mais à frente, o que acabou prejudicando, né, impactando negativamente a produção dos campos, e aí pressionou, por consequência, o nosso custo de produção. Então a gente chegou a esse primeiro trimestre, como já mencionado aí, um drifting cost de 12,8, que é longe do que a gente quer trabalhar. Isso é muito impactado aí basicamente pela queda de produção. Os custos eles estão bem controlados, a gente vê até uma certa pressão, mas até agora a gente vem conseguindo dobrar bem isso, né? Então é uma questão de resolver os problemas pontuais.
é que a gente tem, cada campo tem um pouquinho de história, e a gente vê que nos próximos meses a coisa deve entrar nos eixos. Vou avançar aqui para a gente discutir os detalhes. Então, seguindo aqui para o slide 7, a gente vai detalhar o campo de frade. Esse primeiro trimestre é um trimestre que o campo operacionalmente foi bem, a gente teve uma eficiência acima de 99%, então bem estável. A questão é mais um declínio natural, né, do campo em si, não tem nada de anormal. Agora, esse mês de abril a gente fez uma parada programada de 12 dias, que a gente tinha, o grande objetivo era fazer as adequações para o campo de Wahoo, né, para receber o óleo de Wahoo, então sistemas de controle, sistemas hidráulicos, muita obra no tanque para instalar um novo pad, então muita coisa foi feita. E aí a gente precisa agora fazer os ajustes finais até ter o navio realmente pronto para receber o primeiro óleo de Wahoo. Também foi feito vários serviços de continuidade operacionais, algumas pendências, para garantir que o ativo esteja em melhores condições de realmente ter uma eficiência de boa qualidade por muito tempo, né? Então, é isso de frade. Seguindo aqui para polvo e tubarão, slide 8, foi um trimestre que, em termos de estabilidade da planta, também foi muito bem. Os problemas eles foram pontuados, ainda arrastamos aí na perda de produção do poço 4 e do 10. O 10 é o maior produtor do campo de frade, de tubarão-martelo. Isso impacta bastante a produção e a eficiência, né? Lembrando que a gente calcula a eficiência pela capacidade, o potencial de produção do campo e do que é realizado. Então, quando a gente está com esses dois postos fora, impacta muito a eficiência aí do pacote do campo. A gente também teve nesse primeiro trimestre um problema de falha de bomba num poço de polvo, o poço polvo 24, que é o maior produtor do campo. E esse campo, esse poço, mudou um pouquinho a eficiência, a gente conseguiu fazer o polvo já. Em polvo, a gente não tem a necessidade de fazer pedido de anuência, a gente só informa. Isso por ser plataforma fixa, completação seca, isso muito tempo atrás a gente conseguiu acordar isso com o órgão. Então, a gente agora tem novidade que a gente recebeu, nas últimas semanas, a gente recebeu anuência para fazer os workovers do poço de tubarão-martelo, o 10 e o 4. Isso vai acontecer muito, muito em breve. A gente está concluindo uma fase de perfuração lá no poço de tubarão de Wahoo, e aí a sonda vai vir fazer os workovers aqui de tubarão. Esses workovers a gente vai fazer em sequência, vai fazer primeiro o 10 e o 4. Isso deve levar algo entre 40 e 60 dias, dependendo de se tiver algum problema ou não ali, né? Se for tudo bem, vai ser bem mais rápido. Então é isso, a gente espera que nos próximos, 2 meses a gente consiga voltar ao campo num patamar máximo da produção que ele tem hoje, tá? Então, seguindo para o Albacora Leste, bom, também foi um trimestre que a gente teve bastante desafio. A gente estava ali, né? A gente tinha resolvido o problema de turbina que se arrastou de dezembro para janeiro, mordeu um pouco ainda, temos problemas de geração. Aí depois a gente conseguiu entregar as turbinas, a gente está com 3 turbinas, está bem estável. A gente parou com o problema de ter blackouts, né? Perda de geração de energia. Mas aí na sequência a gente estava entregando um segundo compressor. E aí a gente teve problema no compressor que estava funcionando, o que chegou não funcionou bem, acabou gerando um problema adicional para a gente. Então, o campo ali em fevereiro e março patinou muito em produção, foi muito intermitente. Isso foi resolvido, né? Finalmente a gente conseguiu reparar o compressor, então está estável, o campo está rodando bem. No mês de abril a gente já chegou a um nível de produção bem estável, né? Sem ter interrupções na planta. A eficiência chegou a 88%, isso muito mais direcionado à questão de perda de produção dos poços que estão bloqueados, né, por hidrato. Nós tínhamos 2 poços que já estavam na nossa curva potencial, então como eles não entraram, eles mordem a eficiência, senão estaria bem acima de 90%. Então a gente continua trabalhando na remoção desses hidratos, que está bloqueando a linha de produção, né? É uma operação que se demonstrou um pouquinho mais difícil do que a gente planejou, mas aí acreditamos que nas próximas semanas a gente deve ter pelo menos um desses postos, ter uma notícia boa, o outro a gente vai seguir tentando resolver. Seguindo aqui para o slide 10, o campo de Peregrino, a gente assumiu, né, a parte dos 40% ali em dezembro. Esse primeiro trimestre a gente avançou muito no entendimento no campo, no aprofundamento dos detalhes, nos desafios, nas oportunidades que tem no campo, e isso permitiu assim absorver ainda mais informações
e seguir em frente, inclusive, com a vontade e a realização da aquisição do restante do ativo. Esse é um ativo que a gente sonhava e trabalhava e tentava entrar há muito tempo, né? Então é um namoro muito antigo que finalmente agora a gente conseguiu realizar esse casamento. Então é um ativo que a gente vai trabalhar muito forte, agora entrando na fase de transição, para absorver ainda mais, e a Equinor, que é uma excelente companhia, vem fazendo um bom trabalho. Eu tenho certeza que a transição vai ser bem redonda e vai correr da melhor forma para a gente garantir a performance do ativo, né? Resultados operacionais, de segurança e assim por diante. Então, a expectativa é que o campo ele mantenha na alta performance, mantenha a campanha de desenvolvimento, né? Tem uma campanha grande de perfuração na fase 2, que é na plataforma C. As outras plataformas vão fazendo workover. Tem uma grande campanha de melhoria da integridade, manutenção que está ocorrendo no FPSO e também depois vai ser na plataforma A. Então, tudo isso vai ser mantido, a gente não vai ter nenhuma grande disrupção. A gente vai só tentar, né, otimizar e gerar mais valor para a companhia ao longo dos próximos meses e anos. Tá bom? Avançando aqui para o slide 11 sobre o Wahoo, uma atualização geral aqui do desenvolvimento do campo. A gente recebeu aí a licença finalmente no finalzinho de fevereiro. A gente rapidamente mobilizou, estava todos os recursos ali no gatilho, então a gente mobilizou rapidamente, começamos a perfurar. A estratégia que a gente escolheu para tentar ganhar mais tempo perfurar os primeiros 2 poços por batelada, que a gente chama. Então eles são mais ou menos fase a fase, então você ganha muita eficiência e redução de custo nisso. Então a gente antecipa a coleta de informação, ajusta mais para os outros 2 poços. Então isso está ocorrendo. Em paralelo, a gente está agora, como eu mencionei antes, a parada programada que teve em Frade foi boa parte dele por escopos de Wahoo, então isso foi realizado também. A gente tem agora só os ajustes finais, né? Depois de instalados os grandes equipamentos, a gente vai partir por comissionamento, ajustes finais. Isso deve rolar ainda mais alguns meses, mas é totalmente da nossa mão de acelerar ou não. E aí o grande desafio que tem para frente é realmente a questão do receber a licença de instalação, o sistema de produção, né, que são os equipamentos submarinos. A gente está com os recursos todos programados, engatilhados, né? Temos 2 barcos de rígidos assim prontos para o segundo semestre do ano, um pouco mais cedo, um pouco no início ou um pouco depois. Hoje a expectativa é de ter alguma notícia mais ou menos no meio do ano aí, entre junho e julho. Vamos ver como é que a gente consegue avançar, né? Se preparar para o pior e esperar o melhor, que é sempre lema que a gente segue por aqui. Tá tudo no gatilho, tudo pronto para fazer. Assim que a gente tiver o sinal verde, a gente avança. Com isso, eu finalizo a minha parte e passo aqui para o amigo Milton. Um abraço a todos. Obrigado, Francilmar. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. Seguindo aqui para o slide número 12, a gente vai falar do desempenho financeiro da Prio nesse trimestre. Bom, a receita total no trimestre de 700 milhões de dólares, ela tem, vale a pena a gente trazer aqui um impacto relevante, que foi a venda de 10,2 milhões de barris. Tá? Por que essa venda aumentou comparado aos trimestres anteriores? Basicamente por conta da entrada dos 40% de Peregrino, agora integralmente nesse trimestre. Tá? Então, apenas Peregrino contribuiu com 3,2 milhões de barris, então sendo definitivamente relevante para o nosso resultado. Essa receita também leva em consideração uma redução do Brent, quando a gente compara com o ano passado, com os últimos trimestres. Então, o Brent médio ficou na ordem de 74,70, 74,68, e o nosso preço líquido de venda ficou mais na ordem de 68,50, 68,55. Isso nos traz um desconto, né, um número implícito aí dessa conta, pouco superior a $6 por barril. Isso é explicado basicamente, novamente, por essa questão da entrada de Peregrino. Peregrino traz um óleo mais pesado, então ele puxa o desconto um pouco para cima quando a gente compara com resultados anteriores, quando a gente não tinha esse campo ainda. Tá? Bom, além disso, o custo de produto vendido ele reflete um lifting cost na ordem de $12,8 por barril. Lembrando também aqui o impacto do Peregrino, que está integral nesse trimestre.
Peregrino foi adquirido e carrega, né, um lifting na ordem de 17, 18 dólares por barril, então superior ao que a gente observa nos outros campos da Prio. A gente, antes, né, de considerar a aquisição de Peregrino, apresentava um lifting um pouco abaixo de 10 dólares, 9 dólares e alguma coisa. Então, por isso, esse aumento observado nesse trimestre. Tá? Bom, um EBITDA de 432 milhões de dólares, de margem de 62%, um EBITDA ajustado de 446 milhões de dólares, margem de 64%, resultado financeiro de 85 milhões de dólares, e um pouco acima do que a gente vinha demonstrando anteriormente. Aqui acho que vale a pena mencionar dois ajustes. Primeiro, uma atualização nos juros de provisão de abandono de Peregrino, pela entrada de Peregrino. Isso só por si só já fala por 17 milhões de dólares no trimestre, fora efeitos de variação cambial que respondem aqui por mais 30 milhões de dólares. Então, com isso, a gente chega num lucro líquido do período de 344 milhões de dólares para esse trimestre e, de toda forma, um resultado sólido, um resultado forte, mesmo levando em consideração essa trajetória de queda do Brent. A gente mantém margens aí saudáveis e um resultado positivo para a companhia. Slide número 13, ele mostra como é que está a situação de funding da Prio. Tá? Então, acho que aqui vale a pena a gente separar por mercados que a gente normalmente acessa. Tá? O primeiro mercado são dívidas bilaterais com bancos de relacionamento. Então, a gente já repara numa redução dessa torre em 2026, né? Se você pega os trimestres anteriores que a gente apresentava, a gente tinha até bem mais vencimentos em 2026, então a gente já começa essa rolagem e essa extensão dessas dívidas, que é um movimento totalmente natural e saudável que a gente vem perseguindo e vem conseguindo executar de forma super bem sucedida. Tá? Além disso, bom, a gente vê o cronograma de amortizações das debêntures, que é basicamente o mercado de capitais local, com vencimentos aí super dilatados e para 2027, 2028 em diante, né? E a gente tem ali o bond internacional em 2026, é a data de vencimento dele, a gente emitiu em 2021, um bond de 5 anos. Então, como a gente já comenta a trimestres anteriores, a gente tem total interesse em observar esse mercado, em estarmos atentos e estarmos prontos, né, para, fazendo sentido e sendo oportunístico, a gente reacessar esse mercado de dívida também internacional, não apenas o local, e fazer aí a extensão desse vencimento e trazer ainda mais caixa, ainda mais colchão para os compromissos da companhia. Né? Todos sabem, todos observaram o anúncio dos 60% da aquisição do campo de Peregrino, da venda da Equinor. Então, nada mais natural e saudável do que pensar em acessar esses mercados aí para a gente continuar com uma liquidez tranquila, como a gente normalmente apresenta. Tá? Bom, mas na foto aqui do fechamento do trimestre, duration está em 2,62 anos, que representa aí essa combinação dos endividamentos atuais, com custo médio de 6,39%, um custo super saudável. Lembrando que, do ponto de vista de análise de rating, análise de crédito da Prio, temos positive outlook com todas as agências, uma perspectiva muito boa do nosso perfil de crédito, ainda mais na contratação de mais produção, de mais reserva, como é o campo de Peregrino, né? Como a gente já observa nesse resultado, o aumento das vendas e uma melhora numa saúde financeira da companhia. Tá? Então, seguindo para o slide número 14, a variação da dívida líquida, que é uma proxy do fluxo de caixa. Então, a gente parte de 2 bilhões e 300, a gente observa um EBITDA de 447 milhões. É importante mencionar que em janeiro a gente pagou 175 milhões de dólares referente a um earn-out da transação com a Petrobras, referente à compra de Albacora Leste. O impacto também, do ponto de vista de caixa negativo, é o capital de giro. Né? A gente fez muitas vendas no trimestre, mas o caixa só foi recebido
depois do fechamento, então agora em abril e maio, e com isso, isso impacta aí um pouco a geração de caixa no TRI. CAPEX, 130 milhões de dólares, isso aqui está separado com o desenvolvimento do campo de Wahoo, alguns investimentos ainda também em Polvo Tubarão Martelo, alguma coisa em Frade e assim por diante. 43 milhões de dólares em recompra de ações, 45 milhões de dólares de despesa financeira de fato, né, despesa caixa, e 27 milhões de dólares em impostos. Com isso, uma dívida líquida de 2 bilhões 448 milhões de dólares. No próximo slide, número 15, a gente observa aqui um indicador super relevante. A gente sempre acompanha a dívida líquida sobre EBITDA, inclusive é um covenant dos nossos financiamentos. Esse covenant é de 2,5 vezes e a gente hoje, né, fecha aqui o primeiro trimestre com 1,3 vezes. Isso aqui, essa estabilidade, né, do quarto tri para o primeiro tri, ela é basicamente explicada muito em função, né, do CAPEX que a gente ainda continua realizando e também do capital de giro, né, pelo que eu expliquei no slide anterior, vendas que ainda não tivemos o recebimento do caixa, que, enfim, na verdade, já recebemos agora em abril, maio, e elevando aí a posição de caixa da companhia, mas para efeitos de covenant, a gente fica ali com um covenant ligeiramente superior ao que a gente apresentou no quarto de 2024, mas ainda assim um patamar baixo, um patamar muito confortável para a gente trazer dívida nova para conseguirmos realizar bons investimentos para a companhia, assim como foi a aquisição do campo de Peregrino recentemente anunciada. Tá? Com isso, eu passo para o próximo slide para o Roberto, para que ele continue a falar sobre meio ambiente, ESG e próximos passos. Muito obrigado. Obrigado, Milton. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre meio ambiente e sociedade, né? Nós, nesse trimestre, realizamos aqui uma média de emissões de 27 quilos de CO2 por barril de óleo equivalente, né? Acima do primeiro trimestre de 24, principalmente devido são dois efeitos aqui, na verdade. A gente teve uma menor produção do que o primeiro TRI de 24 e teve uma outra questão que no primeiro TRI de 24, ou seja, um ano atrás, os dois poços de Tubarão-Martelo também estavam funcionando. Quando esses dois poços de Tubarão-Martelo estão funcionando, a companhia demanda menos diesel no FPSO, então a gente consegue rodar o FPSO com gás, com mais gás. Isso, além de você ter uma produção maior, você consome menos diesel, consome mais gás, o que é bom, que seria bom para o meio ambiente. Então, tivemos esses dois efeitos, né? Para esse trimestre, além da produção ter sido realmente um pouco menor do que a produção do primeiro trimestre de 2024, nós estávamos sem esses dois poços de Tubarão-Martelo, o Tubarão-Martelo 10 e o Tubarão-Martelo 4, que geraram esse efeito aqui de uma emissão, um nível de emissão um pouco mais alto, que a gente também espera ter uma redução agora com a produção estabilizando num nível um pouco mais alto, número 1, e número 2, com a volta desses dois poços. Tá? A gente realizou também no primeiro TRI agora, nós chamamos aqui de Dia D da Segurança, então uma mobilização da companhia inteira a respeito de segurança, com palestras inclusive da ANP, falando de segurança, conscientizando as pessoas. Continuamos firme aqui com o nosso programa de saúde e bem-estar, com tracking, com trilhas e avaliações cardiológicas. Agora a gente acabou de incluir, tanto para os colaboradores do Rio de Janeiro quanto para as pessoas do offshore e assim por diante. Bom, continuamos firme também com os nossos patrocínios, através da nossa assinatura I Love Prio, com esses institutos do tipo Vida Livre, Pirilampos, Tênis também e assim por diante. Ou seja, tentando sempre retribuir para a sociedade um pouco do acolhimento que nós sempre tivemos da própria sociedade. E passando aqui para o próximo slide, eu vou falar de próximos passos. Alguns deles se repetem, né? Por exemplo, foco contínuo em segurança dos nossos colaboradores e terceiros e assim por diante. Então isso daqui é óbvio, isso aqui está no nosso DNA. O último também, ele sempre se repete, que é prospecção de novas oportunidades e M&A.
Isso daqui está no nosso DNA, né? A questão de M&A e assim por diante, a gente sempre olha oportunidades e tal. É claro que agora, saindo de uma transação grande, né, como o Peregrino, as coisas, o normal é ter uma pequena desaceleração com relação a M&A por algum tempinho, e depois a companhia sai buscando novas oportunidades, mas a gente sempre tem ideias, sempre tem campos que a gente busca já há algum tempo e assim por diante. Mas no meio ali é que eu acho importante a gente falar, que são as coisas mais táticas aqui para o segundo trimestre do ano. Tá? A primeira delas, eu acho que é muito importante agora, a retomada do campo de frade, conforme o nosso release de produção, que foi agora, que foi ontem, né, para o mercado. Nós tivemos a parada programada, a retomada da parada programada de frade não foi muito bem. Nós tivemos alguns problemas com relação ao sistema de compressão de gás de frade, e que a gente está solucionando para poder retomar o mais rápido possível. Enfim, nada que nos preocupe muito, porém foi um deslize com relação à nossa parada, ao tempo de parada programada, que a gente está recuperando. A eficiência operacional de Albacora, aqui a gente tem que principalmente manter, né? Eu acho que o pessoal fez um grande trabalho aqui nos primeiros 3 meses do ano para a gente conseguir chegar a um nível de eficiência operacional bem interessante, ou voltar a um nível de eficiência operacional interessante. E agora é uma questão de manter esse trabalho e conseguir cada vez mais dar segurança com relação a essa eficiência, dar cada vez mais resiliência para esse número de eficiência operacional. Né? Avançar no licenciamento da instalação de Wahoo. Conforme eu falei, a gente já conseguiu o licenciamento para perfuração, agora falta o da instalação. A gente tem alguns avanços com relação ao IBAMA que vão acontecendo aqui aos poucos, como por exemplo o RIMA, que eles pediram para que nós atualizássemos e assim por diante. Então vão acontecendo alguns passos, e que a gente está sempre muito atento para poder cumprir rapidamente e conseguir essa licença o mais rápido possível. O primeiro óleo de Wahoo, que vai ser uma consequência da licença, então bastante foco nisso. E agora tem um novo item que é Peregrino. Né? Nós devemos submeter ao CAD rapidamente essa transação de Peregrino. Depois da aprovação do CAD, a gente começa formalmente o processo de transição do campo. Ao longo dessa transição acontece a aprovação da NP, então a companhia não pode operar o campo antes de ser aprovado pela NP, mas a gente começa todo um processo de transição, que é a gente aprender, vamos dizer assim, como o campo funciona, transferir conhecimento, transferir documentação e assim por diante, está 100% pronto para quando a NP aprovar, a gente poder fazer essa transação, fazer o que a gente chama de closing da operação. Tá? Esses são os principais itens. Eu queria finalmente agradecer ao mercado, à sociedade e principalmente aos nossos colaboradores por mais esse trimestre que foi tão importante para a companhia. Né? Eu acho que talvez um dos trimestres mais importantes da nossa história. A gente conseguiu fazer uma transação, a maior transação da nossa história. A gente está conseguindo recuperar aquele grande ponto negativo que nós tivemos no ano passado referente à eficiência de Albacora. Enfim, a companhia progredindo e contando sempre com um apoio muito grande dos seus colaboradores, além, obviamente, da sociedade e dos investidores. Então, muito obrigado a todos, e com isso a gente abre para perguntas. Boa tarde a todos, obrigado pela presença e bem-vindos à sessão de perguntas e respostas do nosso call do primeiro TRI de 2025. A gente vai começar agora com a primeira pergunta do Luiz Carvalho, do BTG. Luiz, pode falar. Fala pessoal, boa tarde, obrigado aí pela oportunidade e parabéns aí mais uma vez pela aquisição. A gente já se falou aí alguns dias atrás.
Eu tenho duas perguntas aqui, as duas relacionadas a Peregrino. Assim, Roberto, na última interação, vocês deram um pouco mais de cor em relação é, às sinergias, vamos dizer assim, ali em Peregrino e olhando um OPEX mais normalizado, né? O campo hoje roda em torno de 550, tem a questão da linha de gás ali, que acho que dá para reduzir uns 120. Tem a questão logística também, que tem talvez uns 50 milhões, e tinha mais, obviamente, o SG&A lá da Equinor, que vocês conseguiriam reduzir, levando talvez ali o novo, o normalizado pós-aquisição para alguma coisa próximo de 250, né? Esses números todos, só para entender e talvez clarificar aqui, eles são considerando 100% do campo, né, considerando os 40% que vocês já tinham adquirido da Sinochem, ou eventualmente para os 60% referentes à aquisição. A segunda pergunta é em relação a um ajuste temporal, e acho que a gente soltou um relatório onde a gente cometeu aqui uma falha na nossa análise, vamos dizer assim, do ponto de vista de como reconhecer a receita, né, a geração de caixa contra o desembolso ali do closing, né? Por conta do nosso modelo estar fechado para 2026, a gente acabou jogando isso para frente, né? Ficou no final do ano e aí trouxe a nossa TIR imaginada inicialmente para um patamar abaixo, mas quando a gente faz o ajuste, né, para essa entrada gradual, volta lá para os 20% que você sempre mencionou. Só para entender, como é que vocês enxergam, dado que vocês têm um modelo aí, talvez mensal, o Bruno deve fazer diário aí, talvez, mas Quase como é diário. que, como é que vocês enxergam, vamos dizer assim, a captura dessa geração de caixa ao longo do tempo? E aí, se eu puder fazer uma terceira, acho que essa é rápida, o que vocês enxergam? A gente viu um lifting cost, obviamente, subindo, né, nesse último período, obviamente por conta de Peregrino, por conta de tudo que vocês relataram. Mas se vocês pudessem dar uma visão do que vocês entendem como um lifting cost normalizado pós o Wahoo e pós o closing de Peregrino, seria legal. Obrigado. Tá bom, Luiz. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, com relação ao OPEX, quando a gente faz a análise do número, ele é para 250 milhões de dólares para 100% do campo. Tá? Então, na verdade, a gente tem a sinergia dos 60% que a gente comprou, e quando a gente refaz a análise do campo da Sinochem, também a gente tem mais um ganho ali, porque nós, quando compramos a Sinochem, o nosso acordo com a Equinor era que nós chegaríamos a 350 milhões de dólares de OPEX no longo prazo. Tá? Então, duas coisas acontecem. Isso eu estou falando para 100% do campo. Duas coisas acontecem. Primeiro, o nosso OPEX deve baixar de 350 para 250, né? E aí isso vai favorecer também essa diferença aqui para o stake de 40% que nós já tínhamos. Então, lá atrás, quando a gente falava de 20% de ganho em cima do stake da Sinochem com a Equinor operando, ali também tem um ganho implícito, que é quando nós reduzirmos o nosso OPEX de 350 para 200, do atual 550 para 250, aí a gente vai ter um ganho em cima daquela parcela também. Tá? Mas é isso, é o campo inteiro. E isso, sempre quando eu falo OPEX, eu falo para 100% do campo. O Peregrino a gente está precisando de 250, polvo mais tubarão martelo, a gente está um pouco acima de 90, quase 100. Frade, a gente está perto de 75, 80, e a Bacora também mais ou menos essa mesma ordem de grandeza, um pouquinho mais. Então, esses são os números da companhia. Tá? Então, o Peregrino vai ter 250, até se você olhar do ponto de vista proporcional, ele até fica um pouco puxado. Né? Mas, enfim, a gente quis ser um pouco mais conservadores aqui nesse momento inicial. Com relação a TIR, o que acontece é o seguinte: no contrato, de acordo com o contrato, você tem dois pagamentos. No nosso caso, vamos ter três pagamentos, tá? Porque a gente dividiu o contrato em dois. A gente dividiu uma tranche de 40 e uma tranche de 20. Então, isso vai dar espaço a três pagamentos.
Você quando compra o campo, então na sexta-feira, na sexta não, na quinta-feira que nós compramos o campo, nós pagamos 335 milhões de dólares para a Equinor. Esse dinheiro já saiu do caixa, tá? Esse dinheiro, o Bruno, a gente faz um modelo mensal desse negócio. Então esse dinheiro a gente considera como já saiu e aqui já está rendendo, já está correndo a taxa de retorno qualquer e tal, mas esse dinheiro já saiu do caixa. O próximo desembolso que vai acontecer vai ser no closing do 40%. Tá? O closing do 40%, ele vai ser equivalente aos 3 bilhões 330, tá? Proporcional, um terço disso, né? 2/3 disso, né? Que eu não sei quanto vai dar essa conta, mas é 2/3 dos 3 bilhões 330, ajustado pelo preço. Tá? E a gente vai ter um terceiro pagamento, que vai ser 1/3 do 3 bilhões 330, ajustado também pelo ajuste de preço até o momento do segundo closing. Então, na verdade, você vai ter um ajuste de preço que vai correr do dia 1º de janeiro de 24 até, vamos chamar o primeiro closing aí de primeiro tri do ano que vem, tá? Então, ali vai dar um pedaço de pagamento, e você vai ter um segundo pedaço de pagamento que vai ser, vamos chamar de metade do ano que vem, ou mais ou menos metade do ano que vem, no closing dos 20%. Tá? O ajuste de preço total, ele deve ser alguma coisa na casa. Eu não quero, pelo amor de Deus, isso não é um guidance, porque depende de preço de óleo futuro, depende de um monte de coisa, mas deve ser uma coisa de uma ordem de grandeza de $1 bilhão. Tá? Então, aqueles 3.350, ele acaba caindo para 2.350, alguma coisa dessa ordem de grandeza. Tá? Então, não tomem esse número como perfeito, porque ainda depende de um monte de tempo de óleo e tal. Nós estamos considerando aqui um petróleo de 60. Tá? Mas, enfim, você sabe que o petróleo pode ir para qualquer lugar. Então, essa é a nossa cabeça. Então, desses 2.350, você paga, né, que seria o seu caixa, o deployment de caixa total, você paga 335 na quinta-feira passada, a maior parte no closing dos 60%, dos 40%, e o restante no closing dos 20%. E você começa a acruar fluxo de caixa no dia seguinte que você faz o pagamento, seja do closing do 40%, seja do closing do 20%. Então, porque esse é o contrato, você fecha hoje, a partir de amanhã, o nosso número de produção já é incrementado pela produção diária do campo, responsabilidade perante a ANP já é nossa e o caixa gerado já é nosso. Tá? É assim que funciona. Então, essa que é a diferença. E a gente para poder capturar isso, e eu entendi o ponto do seu relatório e tudo, eu acho que assim, é uma dificuldade para quem faz o relatório anual ou trimestral, porque você não captura isso. Na prática, essa é uma das razões pela qual a gente tem um modelo mensal. Né? Você dá muito mais precisão, porque você, do momento do deployment do dinheiro e do momento do início do fluxo de caixa, senão você acaba errando para um lado ou errando para outro, e a gente tenta ser muito preciso nesse negócio. Tá? A terceira pergunta, eu já nem me lembro do que era, se você pudesse repetir. O lifting consolidado. O lifting consolidado é o seguinte, hoje a gente está rodando em 12,8. Eu acho que até entrar o Wahoo e entrar Peregrino, a gente deveria conseguir ter esse lifting mais para 12 do que para 12,8. Tá? Eu sempre guiei aqui internamente e as pessoas e tal, alguma coisa perto de 12. Né? Quando eu digo perto de 12, é porque na minha cabeça estava alguma coisa entre 11 e 12. E 12 seria o teto máximo. Escapou um pouquinho, foi para 12,8. Mas a principal razão do 12,8, claro, né, do 11 para o 12,8, a principal razão foi Peregrino mesmo, a consolidação do resto. Mas a razão de ter escapado desse 12 para 12,8 foi muito em função da nossa produção. A gente ficou um pouco aquém, a gente produziu 109 mil. O nosso número desse trimestre deveria ter sido mais para 115 do que para 109. Então, eu imagino que, eu nem fiz a conta para ser bem sincero, mas eu acho que com 115 a gente chegaria a um número bem mais próximo aí desses 12 dólares o barril. A razão pela qual a gente não chegou nos nossos 115 mil
é que a gente teve um deslize ali em Albacora. Foi um deslize, mas a etapa de comissionamento do compressor foi mais demorada do que a gente imaginava, foi bem mais demorada, e foi isso que aconteceu. Tá? Mas eu diria assim, a gente deve ficar flutuando perto desses 12 até o final do ano. Quando entrar Peregrino, a gente deve. Peregrino vai entrar e em pouco tempo vai baixar o lifting cost de 18, que é o que está rodando hoje. Se você fizer a conta reversa dos números que eu estou falando, você vai chegar em menos de 12. Tá? Então vamos considerar que o Peregrino chega em 12 ali de lifting cost, que vai chegar, o que eu falei não vai chegar, isso aqui. Vamos dizer que chegou em 12. Então você vai ter a operação da companhia contando com 40% da companhia, desculpa, a operação da companhia a 12, depois Peregrino vai baixar de 18 para 12 e vai entrar o Wahoo com lifting cost de zero, né? Praticamente zero de lifting cost, vai ter $1 de lifting cost. Com isso, a gente deve chegar num lifting consolidado que deve ficar perto de 8. Tá? Eu diria que entre 7 e 8. Mas eu trabalharia com um número de 8. Então, e as duas coisas vão acontecer mais ou menos próximos, né? O closing de Peregrino e o primeiro óleo de Wahoo vão acontecer muito próximos. Eu não sei te dizer, quando entrar um, quando entrar outro, tal, mas com os dois juntos, com o Peregrino rodando a 12 e o Wahoo entrando já com o lifting cost dele, a gente vai estabilizar esse negócio perto de 8. Essa é o nosso grande objetivo. Tá ótimo, super claro. Vou pedir a ajuda do Zé e da Roberta aí para entender esse fluxo direitinho aí, para não ter. Tá bom, gente. Obrigado aí. Valeu. Obrigado a você. Obrigado, Luiz. A nossa próxima pergunta é da Monique, do Itaú BBA. Monique, pode falar. Monique. Oi, Zé. Oi, Roberto. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada por pegarem as perguntas. Roberto, se você puder falar um pouquinho mais do problema recente em Frade, né? Vocês comentaram no comunicado que o reparo vai ser feito em maio, mas só se puder ilustrar um pouquinho qual é o nível de complexidade desse reparo, é uma troca de compressor, ou é mais simples que isso? E o que que a gente pode esperar de produção média para o campo em maio, assumindo aí quando você espera ter o reparo feito? E, e a segunda pergunta é mais sobre como é que vocês estão pensando na estratégia de licenciamento das próximas empreitadas daqui para frente, né? Vocês estão aguardando a revisão do EIA de Wahoo nas próximas semanas. A gente pode entender que o que vem na sequência é a campanha de perfuração de frade, nesse pipeline. Dá uma atualizada na gente aqui dessa estratégia. Obrigada. Monique, olha, o frade é o seguinte, frade, a gente, no meio dessa parada, a gente fez um ajuste, principalmente um ajuste de lógica dos nossos compressores. Estamos falando, o compressor é dividido em dois, tá? O compressor de gás, você tem o high pressure e o low pressure. O que deu problema em Albacora foi o high pressure, a parte de alta pressão do compressor, que a gente precisou, enfim, a gente estava com um problema num controlador desse sistema de alta pressão, do VSD, do sistema de alta pressão. Então foi uma coisa, nós trocamos o compressor e aí nós tivemos um problema no comissionamento que estava dentro do VSD, mas era o módulo de alta pressão. Tá? Em Frade, nós não trocamos nada, mas nós fizemos um upgrade de todo o sistema lógico do compressor, só que nesse caso a gente está falando do compressor na parte de baixa pressão do compressor. Tá? E aí agora a gente está não vou dizer que uma coisa semelhante ao Albacora, mas a gente está correndo atrás desse problema de lógica do nosso sistema de baixa pressão. Se existe uma vantagem, mas a vantagem de você ter um problema na baixa pressão, de novo, se é que existe uma vantagem, é que você consegue usar o compressor de alta pressão até um certo limite e produzir alguns poços do campo. Tá? Então, hoje, a gente está produzindo, na madrugada de ontem para hoje, ontem o número já foi de 20 mil barris por dia de frade. Então, hoje a gente está conseguindo operar frade com 20 mil, tá? Porque você tem esse compressor de alta, que ele consegue tocar alguns poços, mas o compressor de baixa, que alimenta o alta, ele não está entrando, ele não está funcionando. Assim que a gente conseguir colocar o compressor de baixa para funcionar, a gente volta ali ao número normal de frade. E é isso que a gente está tentando voltar. Eu não consigo te precisar ainda, eu não quero, assim, a gente tem uma expectativa aqui e tal,
mas eu não quero precisar muito, porque a Albacora, quando são esses problemas elétricos e assim por diante, a gente não é tão fácil de você identificar. O Bacora a gente demorou. Eu acho que frade é um negócio muito mais simples, não vai ser isso, não houve uma troca de nada, teve um ajuste de lógica e tal, então a gente sempre consegue voltar atrás. Então eu acho que o problema é muito mais controlado. Não vejo a gente ficar 2 meses com esse negócio parado. Mas vamos pensar que ao longo do mês de maio a gente volta, tá? Pior cenário, você fala, vou ficar com 20 mil barris de produção até o final de maio. Não acho que é isso que vai acontecer, acho que a gente vai conseguir retomar a produção muito antes do final do mês. Mas vamos ver, estou te dando o pior cenário possível. Tá? Existe um cenário de a gente conseguir retomar essa produção muito antes. Tá? A segunda pergunta que você tinha feito, Monique, era com relação da estratégia do IBAMA. A estratégia do IBAMA é o seguinte: são dois processos separados e paralelos de licenciamento. A instalação de linha ela acontece na COPROD, que é a coordenação de produção do IBAMA. Tá? Essa equipe da COPROD está olhando, no caso PRIO, está olhando exclusivamente o lançamento da linha, e aí eles pediram uma atualização do RIMA, que nós já fizemos, eles aprovaram a nossa modelagem da dispersão de óleo, o que é um grande positivo. Esse é um assunto longo, vamos dizer assim, em todo o licenciamento. Né? Então, eles aprovaram o nosso estudo de dispersão. Então, as coisas estão progredindo. E esse pessoal está trabalhando produção, trabalhando exclusivamente no caso de PRIO. Né? Claro, tem vários projetos para outras companhias. Para a PRIO, eles estão trabalhando exclusivamente em Wahoo. E aí depois tem uma outra coordenação que chama-se COEXP, e a COESP, a COESP, que ela trabalha nos assuntos de perfuração. Então, a COESP foi o que nos deu o licenciamento de Wahoo. Aí depois a COESP teve uma mudança de coordenador, e aí esse novo coordenador ele nos mostrou que ele tinha um entendimento um pouquinho diferente a respeito dos processos. Ele pediu para que a gente ajustasse um pouquinho o processo de tubarão-martelo, que nós fizemos, e aí ele deu a anuência de tubarão-martelo. E agora nós estamos pedindo para a COESP um incremento na quantidade de poços que podem ser perfurados no campo de frade. Tá? Isso eu estou falando na ordem que a gente está pedindo. Está pedindo, então, esse incremento na quantidade de poços de frade. Nós estamos pedindo algumas anuências específicas para o campo de Albacora, conexão, arapuçá, workover, tem de tudo. Tá? E depois o terceiro pedido é a licença diária. A licença diária, nós, na verdade, já pedimos lá atrás, eles já nos deram já emitiram uma coisa que chama-se TR, que é termo de referência, na qual ele dá o guia do que tem que ser estudado para que a gente protocole o EIA-RIMA lá na frente. Então, durante esse período que a gente está... Hoje a gente já está produzindo o EIA-RIMA. Durante esse período que a gente está produzindo o EIA-RIMA, para entrar ali na frente, a gente vai pedir, a gente está pedindo, já pediu e vai tentar conseguir esses postos adicionais em frade e essas anuências para Albacora. Isso faz com que se a gente for bem sucedido em frade e em Albacora, nesses dois pontos, faz com que a gente tenha uma agenda de sonda que vá com tranquilidade até metade de 2027, tá? Ou até final de 2027, se a gente quiser fazer tudo que tiver aqui nessas anuências. Então, dá para a gente muito tempo para receber a licença diária e aí sim entrar com o plano de Albacora, que é aquele plano de agregar um pouco mais de 30 mil barris de óleo na produção do campo. Tá? Esse é o plano de uma maneira geral. Na prática, a gente sempre dizia que em 2026, em 2020, logo depois de Wahoo, né, não era 26, mas logo depois de Wahoo, a gente começa a Albacora, né, e a gente agrega 30 mil. O que a gente está olhando aqui não, logo depois de Wahoo, a gente vai para a frade e para essas anuências de Albacora, a gente vai agregar alguma coisa, deve agregar alguma coisa perto desses 30 mil mesmo, então não vai fazer muita diferença do ponto de vista de produção da companhia, porém, a gente está invertendo um pouquinho a ordem dos fatores por uma questão de possibilidades que a gente tem
de licenciamento ambiental. Tá super claro, Roberto. Obrigada. Nada. Obrigado, Monique. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Barra, do Citi. Barra, pode falar. Oi, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Primeiro, parabéns aí pela aquisição. A gente estava esperando, até veio um pouco antes do que a gente imaginava, então achei bem importante para a tese, né? Achei um bom momento para aquisição. Eu tenho dois pontos aqui, uma curiosidade que eu quero tirar com vocês aqui, uma dúvida. Primeiro ponto aqui com relação ao PEX, né? Eu acho que é, a gente, quando vocês compraram 40%, tinha uma expectativa muito grande aqui, quando vocês compraram 60%, que vocês teriam uma redução de OPEX relevante, fora os pontos que já tinham sido mencionados, com relação principalmente ali à troca do diesel para o gás, né, que é uma fatia importante do OPEX de Peregrino. Só que ali ainda tem outros pontos, né, como flotel, sinergia operacional, algumas revisões de contrato. Então, eu não sei até quanto vocês podem detalhar aqui, mas eu queria entender um pouco como fazer isso, né, em relação à timeline para essa redução. Como fazer isso após o closing, ou se vocês já conseguem fazer isso antes do closing, algumas dessas sinergias operacionais. Segundo, Roberto, a gente já vem discutido há muito tempo sobre até a questão do dividendo, né? Eu acho que hoje vocês vão chegar ali perto de 200 mil barris por dia, e aí eu acho que vai ter um momento agora de desalavancagem, né? Acho que a companhia acaba ficando um pouco mais alavancada nesse momento. Então, eu queria entender um pouco mais sobre a alocação de capital e até tendo em vista esse preço de petróleo, né? Eu acho que o quanto o preço de petróleo acaba influenciando também aqui a sua alocação de capital, até o próprio plano de investimento da companhia daqui para frente. Tem algum nível de petróleo que vocês se tornariam um pouco mais sensíveis aqui ao plano, ou ele é muito resiliente mesmo com petróleos muito, em níveis muito baixos? Então, esse é o segundo ponto. E uma curiosidade, assim, quando você fala em 20% de retorno, é, nesse 60% você tem realmente o poder de cortar custo maior, né? Tem uns 120 milhões ali, 180 milhões que você consegue cortar de custo. Esses 20% você levou em consideração esse corte de custo, os 20% só nos 60% ou dos 40% também que você já tinha do campo, ele incorporou esses 20% ou é um upside da primeira tranche que você fez lá atrás? Obrigado, são esses pontos. Tá. Gabriel, olha, o que nós temos até a transição, né, até o final da transição, nós, por uma questão de regulação da ANP, nós não podemos fazer nada. Quem opera o campo é a Equinor, dentro do programa de trabalhos da Equinor e assim por diante. Então, quando eu falei para você daquele ajuste de preço de mais ou menos 1 bilhão, saindo de 3.300 para 2.300, tá? Isso leva em conta a operação da Equinor, do jeito que ela está fazendo e assim por diante, com os ajustes da fórmula. Tá? Existe uma fórmula de ajuste de preço, tem uma fórmula para que a gente considera o preço do petróleo, não sei o que. Claro que o Brent pode ir para um lado e para outro, e isso vai mudar esse número para cima e para baixo. Tá? Mas quando a gente leva isso em conta, por uma questão regulatória, inclusive, você não pode mexer em nada. Você tem que deixar o campo, quem opera é a Equinor. A responsabilidade da operação é da Equinor, a operação é da Equinor. Então, se ela quiser reduzir custo, tudo bem. Se ela não quiser reduzir custo, tá tudo bem. Ela que vai operar. A única coisa que nós colocamos no nosso contrato de transição, tá, é a possibilidade de nós ajudarmos a Equinor com relação à linha de gás. A Equinor tem como plano base dela, como plano original, instalar a linha de gás, e aí com isso, só a linha de gás reduz o OPEX de 550 para 430, mais ou menos. Então, esse número de 120 milhões de dólares depende de alguns trabalhos de lançamento de linha e tal. No acordo de transição, nós colocamos que nós vamos trabalhar num regime quase que de melhores esforços para que a gente possa auxiliar a Equinor a fazer isso. Tá? Porque qual é o problema? A Equinor ela não tem ela aqui no Brasil, né? Ela não tem barco alocado para peregrino, não tem nada, e nós temos barco de lançamento de linha, nós temos barco que pode lançar os equipamentos lá embaixo, tem um monte de equipamento, um monte de coisa, até linha a gente poderia usar se fosse o caso.
para poder colocar esse negócio em funcionamento o mais rápido possível. Então, isso que é uma coisa independente da operação, a gente combinou de um regime de melhores esforços para que a gente possa ser um prestador de serviço para a Equinor, que na verdade estamos prestando serviço para a gente mesmo, né? Porque já está dentro do closing, então sai de um bolso e entra no outro. Então, mas essa foi a única coisa que a gente pode, do ponto de vista legal, colocar. E aí depois, uma vez que esse negócio vem, o SG&A a gente corta imediatamente, né? E aí depois as outras coisas também são muito rápidas. Todo o nosso programa quando a gente compra um campo, você demora, sei lá, 6 meses para chegar no número mais ou menos acordado de OPEX. Tá? Então eu diria que no momento que você leva os 40%, 6 meses para frente, a gente já está com tudo dentro do OPEX. E aí, o interessante é essa redução de custo, sim, ela vai ajudar a reduzir ainda mais o ajuste, a melhorar ainda mais o ajuste de custo para os 20% que não fecharam. Lembra que a gente fecha 40% e depois sobra 20%. Né? Então, para esses 20% que não fecharam, esse 20% ele vai passar um tempo acruando com o custo da Equinor e depois vai passar, quando fechar o 40%, ele vai passar a ter um regime um pouquinho melhor, então ele vai acruar mais a nosso favor. Tá? Com relação a Sinochem, quando a gente fala, na verdade a nossa tira é mais do que 20%, ela é mais perto de 25%, ela é bem perto de 25 do que 20, né? Bem mais perto de 25 do que 20. Quando a gente fala da compra desse ativo, a gente colocou ex a Sinochem, a gente tem uma TIR superior a 20. Tá? E aí depois, quando você coloca a Sinochem, a gente coloca em upsides. Um dos upsides que a gente pode ter é exatamente esse negócio que a gente pode ter, que a gente vai ter esse negócio da Sinochem, e aí é onde chega a esses 25. Não é 20 para 25, mas é tipo, sei lá, 22,5 para 25, por ali, alguma coisa mais ou menos dessa ordem de grandeza. Então, ele, mesmo sem a Sinochem, o deal continua com petróleo a 60 flat, ele continua acima de 20%. Entrando esse ganho da Sinochem, ele melhora ainda mais. E tem uma outra coisa, toda essa conta que a gente está fazendo e esse retorno, a gente usou um petróleo, né, esses números que eu estou te dando, a gente usou um petróleo, um desconto, né, na casa de 10,50. Tá? Para a Sinochem nós tínhamos usado 12. Então, hoje para a Sinochem nós rodamos 12, para a Equinor nós rodamos 10,50, e hoje nós já estamos 10,75, na verdade, e hoje nós já estamos rodando a 9,80, com uma venda que nós realizamos a 8. Então, também tem esse outro ganho que a gente está tendo do ponto de vista de logística. Ótimo. E só em relação ao investimento, Roberto, tem algum nível de petróleo assim que vocês repensariam talvez esse plano de investimento, os outros ativos de Albacora, Frade, etc. Tem algum nível que, até em relação a covenant, né, que você tem um covenant de 2,5 vezes, eu não sei se você tem essa sensibilidade em qual nível de petróleo você começaria a ficar um pouco mais apertado em nível de covenant. Olha, Gabriel, assim, o grande ponto aqui é o seguinte, o Wahoo, embora a gente tenha mais 150 milhões para gastar, não sei quantos a gente tem, mas deve ser mais ou menos isso, são 150 milhões para gastar para agregar 40 mil barris por dia com custo zero. Aí você pode fazer a conta que você quiser. Pô, é um payback muito rápido, muito alto e assim por diante. Então, quando você olha as coisas do ponto de vista marginais, o Wahoo, por exemplo, não faria sentido nenhum nunca atrasar, né? Peregrino está feita a transação, então aqui não tem, é done deal, entendeu? Então, assim, os projetos que a gente tem, e depois estamos falando de Frade, Albacora, lá para frente, perfuração, então, mas estamos falando já para o ano que vem, quer dizer, já vai ter passado todo esse momento. O que a gente tem de hoje até o close, que é o momento que a gente deve chegar num Covenant mais perto de 2, tem o Wahoo, a implementação de Wahoo, né? E tem o closing de Albacora. O closing de Albacora está feito. Desculpa, o closing de Peregrino. O Peregrino não tem o que fazer, está feito. Tem uma rua que a gente pode salvar ali 150 milhões de dólares? Pode. Agora, eu acho que nem equity e nem dívida
gostaria de ver você falar, eu não vou gastar 150 milhões para colocar 40 mil a zero de custo, entendeu? Eu acho que é ultra positivo para qualquer um dos dois lados. Então, eu acho que assim, hoje, sinceramente, assim, tem um preço de petróleo que eu vou falar, nós vamos mudar aqui drasticamente tudo, mudar o plano de negócios, assim por diante. Não, tá super claro. Tô na mesma página em relação ao Arro. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Barra. A nossa próxima pergunta é do Tasso Vasconcelos, do UBS. Tasso, pode falar. Boa tarde, Roberto, todos os demais Mas, presentes. Acaso. Roberto, deixa eu fazer uma pergunta, talvez no oposto dessa linha aqui da pergunta do Barra. Que vocês fizeram essa aquisição agora de Peregrino, como ficou bem pontuado aqui, acho que o time até surpreendeu. E a gente sabe que M&A muitas vezes não é bem naquele time que a gente está prevendo, né? Às vezes a oportunidade surge, não necessariamente no momento que você tá mais procurando. E eu lembro de um tempo atrás, Roberto, a gente já ter discutido, você comentando que no cenário de Brent próximo a 60 é um cenário ali talvez ótimo para M&A. Você Uhum. consegue pagar um valor mais justo, o vendedor está mais disposto a vender. Então, nessa discussão, entendo que no curto prazo o foco é na digestão dessa aquisição, na integração de Peregrino, mas você ainda vê espaço eventualmente para outros M&As? De novo, talvez não seja o foco agora, mas dado esse cenário, se surgir alguma coisa, como que está a cabeça de vocês e como que eventualmente vocês conseguiriam ir adiante, surgindo novas oportunidades nesse time aqui, talvez mais de curto prazo? E uma segunda pergunta, Roberto, que você tem mapeado como principais desafios em estar operando agora mais campos, mais clusters em paralelo? Porque a gente sabe que dentro das dores do crescimento, né, um desafio é você conseguir ter um foco grande em vários ativos em paralelo, sem deixar nenhum deles perder ou outra atividade ou foco, não deixar escapar a bola naquele sentido. O que você tem visto aí internamente como principais desafios agora com a companhia operando aí quatro clusters com a integração de Peregrino? Essas duas aqui do meu lado. Obrigado. Tá bom. Tá, só olha, com relação ao M&A, é verdade o que você falou, assim, o petróleo, na verdade, assim, o sweet spot, né, para negócio é quando está mais perto de 70, assim, 60 já começa a ficar meio difícil, porque o comprador tenta ser mais oportunista, o vendedor, a menos que precise de dinheiro, não está ali. Então, na verdade, essa conversa começou mesmo com a gente lá com a Equinor, no barril mais perto de 70, 75 e tal, do que de 60. 60 foi uma conjuntura que veio de lá para cá, mas enfim, é o que é. E essa conjuntura atual de 60 não mudou o nosso Brent de longo prazo de 60. Então, tá tranquilo. Com relação ao e-mail, é o seguinte, a gente está dentro do nosso DNA, né, procurar por novas oportunidades. Eu acho que não vai ter nada até a gente digerir esse ativo. E digerir o ativo, eu digo muito assim, a gente começar a ver a nossa alavancagem cair. Eu acho que a gente vai para 2 de alavancagem, mas eu não gostaria de fazer nada passando de 2, não, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um colchão ali, né? De alavancagem. Então, eu acho que até metade do ano que vem ou final do ano que vem, a gente não deveria ter nada, nenhum M&A e tal. Indo para frente, eu acho que existem oportunidades, sim, tá? De M&A. E essas oportunidades, elas são na Bacia de Campos, acho que ainda tem outras coisas, mas não tem nada do tamanho de Peregrino. Tá? A menos que a gente veja um cenário da Petrobras voltando ao mercado, com ativos e assim por diante, eu não vejo nada desse tamanho, né? Eu consigo ver na Bacia de Campos, né? Eu consigo ver coisas um pouco menores e tal. Então isso também conversa muito com a questão de você falou de dividendo e tudo mais, né? Então, ou alguém falou de dividendo, que aí conversa muito uma coisa com a outra, sabe? É tão simples quanto isso. Você gera a companhia hoje, quando a gente colocar um plano de crescimento que leva a gente a mais de 200 mil barris por dia, dependendo do óleo que você usar, a companhia vai gerar perto de 3 bilhões de dólares ao ano de fluxo de caixa. E não dá, é difícil alocar 3 bilhões de dólares ao ano de fluxo de caixa. É muito difícil. Então, aí, obviamente, você pode falar, eu vou gastar um pedaço aqui em M&As, mas a grande maioria disso vai acabar indo de volta via
buyback via dividendos e assim por diante. Então, hoje, assim, a única separação entre a gente e esse cenário que eu consigo ver, né, de geração de caixa alta para que a gente não tenha capacidade de alocar, eu até me sinto mal de falar que a gente não tem capacidade de alocar, mas vai ser uma realidade, é a gente mesmo, é o operacional, porque você tem que fechar Peregrino, colocar o Arru para produzir e resolver a Albacora. A Albacora eu acho que está andando bem, o Arru a gente vai conseguir a licença e o Peregrino vai fechar, então é uma questão temporal, né? Então é isso, eu acho que o M&A ele volta, talvez ele vai ter um pouco menos de relevância, e aí a gente vai começar a jogar um pouco com essa questão de dividendo, de share buyback e retorno, né? Retorno de dinheiro, retorno de valores ali para os acionistas. Tá? Tinha mais uma que o Bruno que está anotando as perguntas aqui. Desafio de operar um monte de campo junto. E o desafio, boa. E o desafio de operar, isso, assim, essa foi uma grande lição aprendida nossa, tá? Com relação à transação de Albacora. Eu acho que a Albacora, olhando para trás, a gente subestimou um pouco a nossa capacidade operacional. A gente vinha de uma sequência de vitórias assim imensas, né, em frade, em polvo, em todos os lugares, eficiências operacionais altíssimas, frade rodando com 99, que é o que roda hoje, 98, 99. Frade está tendo esse problema aqui, mas a eficiência de frade é 99, 98. Então, assim, todo mundo rodando com eficiências altíssimas, polvo, tubarão, martelo também, em que pese, hoje a gente está sem os dois poços, mas se você eliminar o efeito dos dois poços, a eficiência é altíssima, polvo, tubarão, martelo também. Então, a gente veio de uma sequência de vitórias muito grandes, e eu acho que a gente subestimou um pouco a dificuldade que a gente teria de fazer o turnaround da operação, principalmente levando em consideração que essa operação de Albacora entrou não tripulada. Tá? Ou seja, você vai lá, você compra o FPSO e o FPSO vem vazio, tá? Do ponto de vista de gente e de conhecimento. Né? Mas foi a transação que tinha na época. Assim, a transação era assim, ela foi desenhada dessa maneira. E a gente falou, tudo bem, a gente vai contratar a gente, colocar a gente aqui para misturar nos nossos FPSOs e levar uma tripulação para Albacora. E isso foi muito mais difícil do que a gente imaginava. A gente acabou esbarrando com a Petrobras deploying um monte de FPSOs aqui no Brasil. Então, assim, um mercado difícil. E aí nós também, quando tomamos a operação, tinha uma certa falta de conhecimento da operação. Então, isso eu acho que foi uma lição aprendida. Hoje, eu acho que depois de muito trabalho, a gente está conseguindo passar aqui por essa ladeira, sabe? Chegar ao topo aqui dessa ladeira. E isso leva à questão de Peregrino. Quando a gente olha Peregrino, a gente fala, poxa, é um ativo que é bem operado. A Equinor ela pode ter a questão do custo operacional que a gente quer reduzir, porque a gente vai ter muita sinergia e assim por diante, mas é um ativo muito bem operado, tá? É um ativo que não tem problemas de integridade, é um ativo que nós, dentro do acordo de transição com a Equinor, nós fizemos questão de incluir cláusulas que façam com que as pessoas da Equinor possam vir trabalhar na PetroRio, todas as pessoas que estão no offshore possam vir trabalhar na PetroRio, várias das pessoas no onshore também, né, engenheiros, técnicos e tal, também possam se juntar aqui à PetroRio. Então, foi um acordo muito bem desenhado nessa linha, para que a gente não perca conhecimento e a gente sai de uma base que não é uma base deficiente, sabe? Uma base difícil, uma base que hoje já roda muito bem. Né? Então, você tem isso, e junto com isso, você tem o seguinte: o principal fonte de geração de valor para a gente é a captura de sinergia com os nossos outros campos, que é coisa que a gente já fez 200 vezes. Mas você não tem, eu tenho que fazer mais um plano, dependo do IBAMA para fazer mais um plano de expansão, de colocar mais uma unidade, de fazer um tieback e tal. Até a gente pensa em fazer tiebacks no futuro, assim, mas não estamos colocando nada em nenhuma conta, nada. Então, também do ponto de vista de captura de valor, ele é muito mais fácil, né? Porque você depende só da linha, praticamente exclusivamente só da linha de OPEX e da linha comercial. Tá? Eu também esqueci de falar aqui, mas a gente está fazendo um trabalho muito bom do lado comercial. Eu sempre falei que estou muito satisfeito com o comercial do resto da companhia, mas também em Peregrino. A gente está conseguindo já tradear esse óleo, a gente já fez alguns trades. Claro que tem um vento a favor do óleo pesado,
mas a gente também está fazendo um ótimo trabalho de conseguir sequencialmente reduzir esse desconto que a gente trade. Então, são coisas que estão muito mais fáceis e muito mais próximas à nossa mão. Por isso que me dá muita tranquilidade de fazer essa transação e de ir para frente com ela. Mas, sem dúvida, foi um vetor que a gente passou a considerar com muito carinho, que é o esforço operacional que a gente tem para tocar esse campo. Super claro, obrigado. Não. Muito obrigado, Tasso. A nossa próxima pergunta é do Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Vicente, pode falar. Obrigado, Roberto. Obrigado, time da Vicente. Prio, e parabéns pela aquisição. Estão me ouvindo? Sim. Como é que vai? Tudo ótimo, tudo ótimo. Eu sei que, pelo comentário do Roberto aí, a ideia talvez seja manter aí o crew da Equinor em Peregrino. Eu queria saber se vocês planejam trabalhar ou se tem a opção de trabalhar com PLB menor. Se sim, quais os benefícios e riscos de vocês fazerem isso? E minha segunda dúvida talvez seja para o Milton, né? Mas assim, pós-aquisição de Peregrino e Arroz, atingiu um tamanho relevante, né? Uma robustez grande da companhia. Queria entender se a agência de rating já contactou vocês ou vocês proativamente estão fazendo isso para fazer um liability management também em cima do tamanho da companhia. Obrigado. Começar aí com E Vicente, tudo bem? Sim, a gente vem contactando as agências de rating. Na verdade, até mesmo antes de anunciar essa aquisição dos 60%, a gente já tinha a perspectiva positiva, né, que eles chamam de positive outlook, com a questão dos 40% mais o Wahoo. Agora, com a transação, a gente teve a informação, né, de uma das agências que a gente entra em Credit Watch. Então, havendo close, a gente já vai ter o upgrade. Com outras duas agências, a gente também tem uma perspectiva muito positiva de um upgrade tão logo a gente materialize o óleo, que é através de close, através do primeiro óleo de Wahoo. Esse é o grande feedback que a gente recebe, tá? Agora, em linhas gerais, assim, é uma perspectiva muito boa, um crédito que tende a ter muito upside. A gente vai botar muita produção, como o Roberto comentou, como todos aqui comentaram durante a apresentação. Então, a gente está animado aí com as conversas que a gente teve com as agências. E falando de PLB, Vicente, não, a gente não, hoje a gente não considera nenhuma redução de PLB. As nossas sinergias, quando a gente fala, vamos ter sinergia e tal, não é redução de PLB, tá? A gente, às vezes, tem uma redução de PLB porque a gente transporta, a gente tira um pouco de expatriados, tá? E é normal, as empresas sempre querem ficar, assim, a Equinor provavelmente vai ficar, provavelmente não, ela vai ficar com os expatriados dela, né, que estavam trabalhando aqui, ela vai ficar para a Equinor e a Equinor vai alocar em outros lugares. Então, mas é uma redução minúscula, assim, estamos falando de, sei lá, 10 pessoas, não sei se 10 pessoas, não é nada, tá? Então, às vezes você tem uma pequena redução, assim, tecnicamente, às vezes tem uma redução por causa dessa questão dos expatriados. O que a gente tenta fazer é promover pessoas que estejam dentro dos FPSOs para assumirem essas posições que antes eram dos expatriados. Mas essa é uma estratégia que a gente tem desde polvo, sempre funcionou muito bem, porque isso muitas vezes faz com que, assim, parece bobo, mas melhora até a comunicação, né? Porque normalmente o expatriado fala inglês e nem todo mundo fala inglês, então é melhor você colocar ali e ter um FPSO, todo mundo falando português, sem problemas de entendimento e assim por diante. É uma besteira, mas que também a gente conta com ela. Mas não tem redução de PLB, tá? O nosso caso aqui, ele vem muito mais para sinergias de contratos, sinergias de logística, sinergias aqui dentro, SG&A, tá? SG&A, assim, todo campo, quando você opera, você aloca SG&A do seu escritório, você aloca nos parceiros, entendeu? Isso deixa de acontecer, obviamente. Então, é esse tipo de sinergia que a gente captura. Obrigado, Roberto. Só para entender, essa alocação de DNA, assim, intuitivamente não entraria nesse OPEX aí. Ela Em que entra. linha ela entra no OPEX? Ela entra porque quando a gente fala de SG&A, muitas vezes na verdade, muitas vezes não. Quando a gente fala de SG&A, é um SG&A técnico, então ele acaba entrando no OPEX, né? Quando você olha o OPEX Entendi. do campo, não é só o pessoal que trabalha lá fora, é o pessoal que trabalha lá fora, mais todo o pessoal que trabalha aqui dentro relacionado àquele campo.
Tá Tá? claro, tá Quando claro. você olha aqui, você tem um gerente do ativo, você tem um cara você tem manutenção, você tem engenharia de reservatório, compras, você tem um monte de pessoas que são dedicadas exclusivamente àquele campo. Tá super claro, isso é novidade para mim. Obrigado. Obrigado, Vicente. A nossa próxima pergunta é do Leonardo Marcondes, do Bank of America. Pode falar, Renato. Léo, pode falar. Opa, boa tarde, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Tenho duas aqui do meu lado. A primeira é sobre Peregrino. O Roberto já falou um pouco sobre o preço de realização no campo, né? Mas queria saber se você enxerga algum potencial maior nessa frente agora com o stake de 60% anunciado, né? Não sei se através de um volume maior você conseguiria preços melhores ou até mesmo com blend em outros campos, né? Então, seria interessante para a gente entender aqui como olhar essa questão um pouco mais no longo prazo. Minha segunda pergunta é em relação ao buyback, né? Dá para esperar a volta do programa agora que a aquisição foi anunciada, ou agora é um momento um pouco mais para olhar para a alavancagem, principalmente com óleo nesse patamar, né? E aí, se for o caso agora, olhar um pouco mais para a alavancagem, queria entender de vocês se faria sentido já cancelar as ações, quase batendo um limite de 10% aí. Uhum. Obrigado. Tá, o buyback não vai acontecer. A gente parou o programa de buyback. Agora o nosso foco principal, obviamente, ele vai ser alavancagem e preparar a companhia para isso. A gente não quer, eu quero ter assim, a gente quer ter uma margem, sabe? Com relação à alavancagem. Você fala, mas o Covenant deu 2,5, não sei o quê, vai chegar a 2. Ah, vamos chegar a 2, vamos manter aqui a disciplina. Eu acho que se tiver uma. Hoje a gente acha que, ainda com petróleo a 60, a gente acha que tem uma distorção absurda com relação ao preço da nossa ação, mas isso é o que eu acho, né? Não adianta eu achar, vocês é que tem que achar, o mercado é que tem que achar. Mas é o que eu acho, a gente faria tranquilamente muita aquisição, muito buyback e tal. Porém, nós vamos colocar na frente, dessa vez, nós vamos colocar na frente a questão da alavancagem. A gente quer fazer com que essa transação leve a nossa alavancagem para 2 e depois vai começar a cair. Se a ação continuar distorcida desse jeito, a gente vai resolver. A gente vai gerar 3 bilhões de dólares ao ano. Como é que você não vai resolver, né? Então, obviamente, você vai resolver essa questão, seja buyback dividendo, o que quer que seja. Tá? A questão da recompra, do cancelamento das ações, a gente tem que, é uma decisão de conselho, tá? A gente tem que levar para o conselho e eu ainda não levei, a gente combinou lá atrás de chegar em 10 e levar para o conselho, a gente não chegou em 10, então eu não levei para o conselho, mas assim, também não vai acontecer nada, não é que a gente está deixando de fazer recompra porque não tem espaço, não é isso. Na verdade, a gente deixou de fazer recompra por uma questão de números, de financiamento e de agora não dá. Nós acabamos de fazer uma transação grande, assim, mas isso é um assunto que pode vir ao conselho aí de hoje até o final do ano, sim, sem grandes problemas. Mas também não tem um efeito muito prático, sabe? A gente não vai nem passa pela nossa cabeça e eu acho pela cabeça de nenhum de vocês que a companhia vai vender ações no mercado nos níveis que a gente está hoje. Então, é uma ação que ela só não está formalmente cancelada, está parada ali na tesouraria e ninguém vai fazer nada com ela. O trading, desculpa, que o Bruno está me chamando a atenção, seguinte, a gente tem uma percepção de trading, hoje a gente está tradando a 9, a gente fez uma 9,80, na verdade, a gente está tradando, a gente fez uma venda a 8, eu não sei se esse 8 vai ser o número que vai perdurar ou não, mas a gente já fez uma venda aqui a 8, que é uma das cargas em junho, junho. Agora a gente está vendendo julho, vamos ver como é que vai ser. E aí, o que a gente acha é que dá para ganhar uns 2 dólares, talvez, tá? Quando a gente for operar o campo, se a gente conseguir fazer mandar cargas em VLCC, tá? Aí eu acho que a gente consegue ter uns 2 dólares de ganho. Seja um VLCC com a carga misturada, e aí a gente vai precisar de Wahoo para produzir,
seja alguns poucos VLCCs que existem no mundo que têm aquecimento para uma parte dele. Então a gente tem que ver se a gente consegue um, consegue outro e o que daria para fazer. Então, eu acho que ainda temos eu também não colocamos na conta, eu estou dizendo aqui para vocês como isso é um upside, não vamos ninguém, né, go crazy com esse número, mas a gente deve tentar ganhar mais uns $2 aqui o barril. O Gustavo, né, que é o nosso trader aqui, tem essa missão de tentar ganhar aqui uns $2 o barril em cima desses números que a gente tem hoje. Tá bem claro, Roberto. Obrigado aí. Obrigado, Léo. A nossa próxima pergunta é do Regis Cardoso, da XP. Regis, pode falar. Fala, Regis, tudo bem? Oi, Roberto, obrigado. Obrigado, Zé, pelo espaço, ao time todo da Prio. Tem alguns follow-ups rápidos aqui não sei se rápidos na resposta, na pergunta, do que já foi discutido, mas se disse em um dado momento que consegue adicionar 30 mil barris, mesmo sem a licença geográfica de Albacora, né, sem a campanha de Albacora Leste. E aí eu estava me perguntando aqui se isso, quer dizer, é 30 e depois com a campanha tem mais 30, ou não é exatamente isso, porque parte da campanha de Albacora Leste são as anuências que são antes. Em todo caso, me parece que tem uma produção adicional do que seria só Albacora Leste dessa campanha extra em Frade, né? E aí talvez nessa discussão, Roberto, se puder comentar um pouco do declínio, né, que eu acho que foi um tema aí bem controverso. E aí depois eu volto com as outras. Não, o declínio é o menos controverso de todos, né? O declínio é o declínio, não tem muito o que fazer, ele vai acontecer, a gente gostando dele ou não. Mas a gente vai. Eu vou juntar uma coisa com a outra. Do ponto de vista de produção, né, de agregar novos volumes, a gente enxerga mais ou menos uns 30 mil sem a licença diária, porque ele leva. São 6 poços em frade, tá? E além desses 6 poços em frade, a gente tem essas anuências em Albacora. As anuências em Albacora, elas canibalizam um pouco aquele número de 30 mil originais de Albacora, tá? Não é muito, mas canibaliza um pouco, talvez 8 mil, um negócio parecido com isso. Tá? Mas, na verdade, se você somar os dois, você vai ter esses 30 mil pré-licença diária e, se a gente tivesse uma conta perfeita, teria mais 22 pós-licença diária. Sempre você começa a perfurar ali, você começa a encontrar mais coisa. Mas o total, a gente nunca faz vamos dizer assim, essa conta com esse total todo, porque tem o declínio que a gente tem que offsetar de alguma maneira, ou tentar segurar um pouco o declínio, né? Hoje a gente perde 15 mil barris por mês, por mês não, por ano, né? Então a cada ano, você entra num ano, você sai produzindo 15 mil barris a menos, tá? Então esse é o número, mais ou menos, que a gente vai ter até o final do ano. Então, hoje, a gente tem uma capacidade para chegar em 120, né, perto dos 120, voltando do Tubarão Martel, a gente vai sair esse ano produzindo 105, tá? E aí, mas é de tudo, né? Então, por isso que eu também não estou fazendo, nós temos esse frade mais albacora, não sei o que, soma, tem mais 50 mil para colocar. É verdade, mas também tem o declínio que a gente tem que levar em consideração, que eu sei, né? O pessoal olha, pô, mas declina, reduz. Infelizmente é uma verdade, e aqui é o que a gente tem menos que a gente pode fazer com relação ao declínio. Perfeito, é isso aí, entendido. Aí um tema também já discutido de alavancagem, aquele 2 vezes dívida líquida EBITDA, no meu próprio modelo aqui, chego num número bem parecido, mas assim, eu não coloco nenhum EBITDA LTM desses ativos adquiridos e zero de Wahoo também para chegar nesse 2 vezes a um Brent 60. Quer dizer que muito rapidamente desalavancaria simplesmente por acréscimo do denominador, né? Não precisaria nem necessariamente reduzir a dívida líquida. Queria entender se é isso também que vocês estão vendo. É isso. E se eu puder Desculpa. Desculpa, não, vai lá. O principal desalavancador aqui da companhia é o Wahoo, porque você não tem EBITDA passado, né? Falta um pouquinho de dinheiro e você vai ter um EBITDA futuro monstruoso. Então, esse é o principal desalavancador. Por isso que eu estou muito tranquilo, assim, eu estou muito sossegado de chegar a esse EBITDA de 2. Eu sei que não é uma coisa usual assim, para a gente nunca chega muito perto disso, mas eu estou totalmente tranquilo em chegar, porque
você tem o Arru, e a gente colocando o Arru, colocando o Arru, entrando o Peregrino, reduzindo o custo, tal, não sei o quê, até o final do ano, a gente já vai estar perto de 1. Entendeu? Então, é uma questão muito temporal, uma questão de 6 meses e tal, você vai baixar muito, porque o teu EBITDA vai crescer desproporcionalmente, né? A tua base de produção, ela vai crescer muito. Por isso que a gente consegue desalavancar muito rapidamente, mas é bem por aí mesmo. O principal ponto, se você olhar no modelo eu tenho certeza que você já olhou, né, com bastante atenção, é o Arru. Quando entra o Arru, é uma desalavancagem absurda. Perfeito, é a mesma conclusão que a gente chega aqui. E, se me permitir ainda, uma coisa que eu achei interessante do comentário mais cedo também, no time do IBAMA, é que os temas de licença diária são numa coordenação, então, que é diferente da que está dedicada hoje ao Arru. Então, você já pode, se eu entendi bem, avançar. Se puder falar só um pouquinho mais dessa diferenciação das coordenações e um outro tema, o último, prometo, era opcionalidades extras, talvez em Peregrino, lá pensando nessa proximidade com o cluster de Tubarão-Martelo, se tem alguma possibilidade de tieback, otimização de unidade produtora, sinergias, enfim. Tá. Olha, tem sim, assim, essa questão de tieback assim, é uma coisa que a gente olha muito. Nada disso está no nosso modelo, por isso eu também não quero guiar demais esse negócio, tá? Mas tem, né? Você tem o Arru desculpa, o Tubarão Martelo fica a 25 quilômetros de distância, mais ou menos. Tá? Então, assim, ali dá para você fazer um tieback. Tem uma questão de, o óleo é pesado, tal, não sei o quê, mas existe uma forma de você circular esse óleo pesado que é com água. Tá? Você, quando tem um BSW, por exemplo, no caso de polvo para Tubarão Martelo, que a gente nunca falou muito sobre o assunto, mas de polvo para Tubarão-Martelo, o que a gente precisa para escoar, e o polvo é pesado também, tá? Tudo bem que é um tieback de 10 quilômetros, não sei o que e tal, 11 quilômetros, mas o que você precisa para você escoar, né, é um BSW superior a 60, agora não lembro se é 60 ou 65%. Tá? No caso de Peregrino, é mais ou menos uma coisa. Você só consegue escoar o óleo se tiver um BSW X. Né? Então, enfim, inclusive os óleos, né, que vêm das plataformas e tal, eles têm que vir com um certo BSW, senão eles não chegam no FPSO. Tá? Então, assim, existe isso, a gente olha essa possibilidade de juntar esses campos em algum momento. Tá? É claro que você tem que ter capacidade, ou você tem que juntar e produzir um pouco mais em Tubarão-Martelo, ou você tem que juntar e trazer a produção para polvo. Então, assim, existem essas possibilidades. Né? Existem campos vizinhos também, que podem ser possibilidades futuras, mas tem muito disso para explorar. Isso é coisa para a gente falar nos próximos 5 anos, não é coisa para a gente falar agora, é coisa para começar a pensar no ano que vem, com muita calma, depois que a gente entregar tudo que a gente tem para entregar, mas tenho certeza absoluta que nossos engenheiros aqui vão ter alguma ideia dessas e eles sempre têm ideias boas com relação a esse sentido. Tá? E o Bruno sempre me lembrando minhas perguntas. E o IBAMA e a coordenação, é isso daí, são duas coordenações do IBAMA, uma coordenação chama-se COPROD, que é a licenciamento da linha que vai ser instalada, e a outra chama COESP, que é coordenação de exploração, na verdade, que é tudo que é relação à perfuração. Tá? Então, todos os nossos processos de perfuração estavam lá. Saiu o Arru, saiu o Tubarão-Martelo, agora a gente tem frade e a licença diária, frade e as anuências de Albacora, até que a gente comece a trabalhar na licença diária. Tá? Por que não vai a licença diária agora? Porque para que a gente comece a trabalhar na licença diária, a gente tem que entrar com o EIA-RIMA. E a gente, para fazer o EIA-RIMA, demora 6 meses. Então, a gente já deu entrada na licença diária lá atrás, eles deram um papel para a gente, chama-se TR, termo de referência. Com base no termo de referência, a gente volta para casa e fica um intervalo de tempo ali no IBAMA. Então, nesse intervalo de tempo, a gente está exatamente tentando encaixar frade, tentando encaixar a anuência de Albacora e tal, para depois, mais para o final do ano, a gente entrar com o IARIMA e aí parte todo o processo de licenciamento de licença diária. Perfeito, muito obrigado, pessoal. Foi ótimo. Parabéns pelo resultado, pela transação. Prazer. Obrigado. Obrigado, Regis. A nossa próxima pergunta é do Rodrigo Almeida, do Santander.
Rodrigo, pode falar. Boa tarde, Roberto, time da Prio. Acho que do meu lado aqui só sobrou um follow-upzinho rápido. Acho que só na questão de Wahoo em relação aos postos injetores, vocês têm alguma noção do time? Se vão fazer eles juntos, vão deixar para 12, 18 meses que vocês comentavam anteriormente? Só para a gente ter uma noção aqui mais ou menos do que é que vai ser o trabalho de sonda de vocês aqui nos próximos 12 meses. Obrigado. O poço injetor de Wahoo, Rodrigo, ele vai ser perfurado na sequência dos postos produtores, né? Então, a gente agora a gente vai sair de Wahoo no dia 15 de maio para ir para Tubarão Martelo. Mas a gente vai terminar o Wahoo provavelmente no comecinho do ano que vem, no primeiro tri do ano que vem a gente entrega o Wahoo inteiro. E aí depois tem mais 2 postos produtores que podem demorar aí mais alguma coisa entre 5 e 6 meses. Dois postos injetores, que podem demorar mais de 5 a 6 meses, e aí a sonda fica liberada para ir para a Frade, para ir para fazer essas anuências de albacora e assim por diante, e aí vai ser uma questão de retorno, né? O que tiver maior retorno é onde a gente vai primeiro. Tá, perfeito. E se eu puder, talvez, só voltar um ponto de comercialização, se você comentou, né, algumas cargas vocês já conseguiram fazer a 8 ali, Peregrino. Uma carga. Uma só. carga. Não leva isso muito em consideração por enquanto. Tá, ali é muito pontual, né, pelo que eu entendo. Então vocês veem esse mercado ainda bastante apertado no físico para o tipo de óleo Peregrino especificamente, e isso tem ajudado vocês. Vocês têm alguma visão, vamos dizer assim, estrutural para esse tipo de petróleo específico? Vocês levam alguma coisa desse tipo em consideração quando vocês falam lá dos 9,8, né, que se não me engano foi o que você comentou lá atrás? Assim, esse óleo é um óleo que tem a vida própria dele, né? Você tem a questão de Venezuela, então a produção baixa da Venezuela ela ajuda muito na precificação desse óleo. Você tinha a questão logística, né, de vender num navio maior. E agora você tem, nesse momento específico, é um momento de fortaleza desse óleo, né, que inclusive assim, tem lá toda a parte técnica que o Gustavo saberia falar muito melhor do que eu, talvez o Bruno queira falar, mas é a questão do verão do Oriente Médio, que tem uma demanda maior por pesado, por causa de gerar energia, resfriamento, né, e assim por diante. Mas a gente, assim, o que a gente vê é do ponto de vista físico, o mercado está muito bom. Tá igual, ele não piorou, mesmo com essa tarifa, com esse negócio todo, não piorou. Os óleos estão sendo vendidos mais ou menos aos mesmos descontos. Frade está mais ou menos sendo vendido aos 2,5, 2,5. Albacora está sendo vendido a 3, mais ou menos, 3 e pouco. E Tubarão Martelo vendido a 4 e pouquinho. Os descontos não têm variado muito, não. Então a gente está vendo o nosso óleo todo é pesado, né? Mas Peregrino em particular é mais pesado. A gente está vendo um mercado físico bom. Perfeito, tá ótimo, Roberto. Obrigado, pessoal. Parabéns pela transação. Obrigado, Rodrigo. A nossa próxima pergunta é do Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Bruno, pode falar. Oi, boa tarde. Parabéns aí pela transação de Peregrino e obrigado pela oportunidade. Eu tenho um follow-up rápido. Na verdade, mais um esclarecimento, se vocês puderem atualizar a gente da forma que vocês veem hoje, vocês estão obviamente muito mais próximos do ativo. Qual que é o ritmo de declínio hoje que vocês esperam para a Frade? Obviamente que excluindo essas campanhas que vocês mencionaram que podem eventualmente acontecer no ano que vem, só para a gente entender o declínio e aí depois, obviamente, compor esse declínio com as iniciativas que vocês já mencionaram que podem eventualmente reduzir o declínio ou até levar a algum crescimento. Obrigado. Nada, Bruno. Assim, a nossa melhor estimativa de declínio está na certificação de reservas, que é uma produção de perto de 12 milhões de barris para a Frade nesse ano, no ano de 2025. Tá? Então, se você olhar a certificação de reservas, esse ano a gente separou, né, Frade de Wahoo, e se você olhar lá a Frade, você teria que olhar o PDP de Frade, né, Producing Developed, e esse número é a nossa melhor estimativa de declínio hoje. Perfeito. Mas pensando mais para frente, assim, para os próximos 2 anos, se vocês não perfurarem lá, assim, 10%. A curva PDP, né? 15%, PDP tá. quer dizer Producing, Developed Producing, Proved, Developed Producing, que é exatamente isso. Se você não fizer mais nada no campo, o que acontece com ele? Então, se você olhar lá o PDP,
você vai ver exatamente isso. Tem até o final da vida do campo. Perfeito. Então, a melhor referência é o relatório hoje mesmo. Tá bom, É, obrigado. sempre é. A gente, o ano passado, fez um ajuste nesse relatório para refletir todas as nossas visões do final do ano e hoje é o nosso melhor número. Obrigado, boa tarde. De nada. Obrigado, Bruno. Com isso, a gente encerra a parte de perguntas e respostas e eu passo a palavra para o Roberto para as considerações finais. Joia. Muito obrigado a todos. Foi um trimestre empolgante, principalmente com essa transação de Peregrino. Agradeço aos investidores, à sociedade, aos nossos colaboradores, principalmente aos nossos colaboradores, e nos vemos daqui a 3 meses. Obrigado. Muito obrigado.